políticos, principalmente, não fizeram o dever de casa. Karina, dois pontos importantes. Está lidando com essa questão da obrigação ou não da vacina. Dos casos registrados. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Tudo que a Grande Mídia Não Te Conta. Tudo que a Grande Mídia não te conta, eu conto aqui para vocês. Tá certo? Hoje é dia 19 de setembro de 2023, terça-feira. O que eu vou trazer aqui para vocês hoje? Uma matéria que foi publicada no jornal New York Post no dia 16 de setembro, que fala o que a gente já sabe, mas a enésima prova do que a gente já vem alertando aqui e falando para vocês há muito tempo. E George Soros, ele financia ativistas do TikTok para empurrar ideias da esquerda radical aos jovens pelo mundo. É uma espécie de lavagem cerebral que já começa desde a adolescência com esses ativistas que são pagos por George Soros através das suas fundações, das suas ONGs. Ele financia políticos, líderes e agendas da esquerda radical. O jornal New York Post trouxe nesse dia 16 de setembro algumas informações e muita gente não sabe de onde vem essa manipulação midiática. Mas essa manipulação midiática está sempre envolvida e entrelaçada as mesmas pessoas que comandam a narrativa. Quem comanda a narrativa tem o poder. Então eles estão pagando qualquer preço para que ela se imponha a toda a sociedade. Praticamente George Soros, bilionário, democrata, que tem aí na sua essência esse espírito revolucionário de destruição de massa, isso é um fato, doou pelo menos $300 mil a uma rede de ativistas do TikTok para elogiar e fazer propaganda a Joe Biden no ano passado. A geração woke, essa famosa geração woke, a nova esquerda radical, ela é financiada por George Soros. Os famosos radicais chiques apoiam fronteiras abertas. A gente está vendo esse fluxo migratório acontecer de forma absurda cada vez mais. Essa agenda woke, esses esquerdistas radicais chiques apoiam isso. Eles querem que essas fronteiras estejam abertas para ter uma imigração livre, né? Para que todo mundo seja livre. Mas não é bem isso o resultado, né? O resultado não é que todo mundo é livre, muito pelo contrário. A gente viu já no vídeo de ontem, que eu trouxe aqui para vocês, quais são as consequências dessa política de liberação imigratória, sobretudo com pessoas que atravessam fronteiras de forma ilegal, entram nos países, a maioria delas escapam, obviamente, de situações extremamente vulneráveis, de países ditatoriais, mas no meio delas tem sempre ali, né, muitas cápsulas terroristas envolvidas. E a gente está vendo esse aumento aí, esse fluxo migratório aumentar cada vez mais. O que mais que promove a agenda woke de George Soros? Promove o aborto também, o controle de armas. O cidadão civil não tem que ter direito ao porte de arma. A justiça climática, o famoso meio ambiente, climate change, tudo isso também faz parte da agenda de George Soros. E a inação dos policiais. Então veja bem que combo letal. Essas são as causas que têm sido defendidas e publicizadas por George Soros há muito tempo, há décadas na verdade. A Open Society Foundations foi criada por George Soros em 1993, essa famosa associação que defende publicamente o desarmamento da população, como eu já falei para vocês, a liberação dos presos, a liberação das drogas, além de promover motins pelo mundo para impor seus pensamentos e derrubar governos conservadores. Essa é a missão da Open Society de George Soros. E não é uma novidade que Soros tenha financiado os chamados influenciadores do TikTok. A gente já vem falando isso há muito tempo, porque aqui nessa matéria do New York Post diz que a Open Society doou $5,5 milhões para a Accelerate Actions Inc. em 2020, que é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão testar novos modelos de sociedade. Eles montam essas organizações que são fundadas agora a toque de caixa. A maioria delas são feitas e administradas por jovens influenciadores que têm como missão
transformar a nova sociedade. Então eles trazem esses novos modelos de sociedade e aplicam. Eles começam a fazer isso de forma aleatória dentro das redes sociais, em modo que muita gente nem se dá conta que está sendo doutrinada. A Accelerate Actions, que é essa organização, traduzindo para português, Acelere a Ação, por sua vez doou pelo menos $300 mil em 2022 para Generation Z for Change. Essa associação, vocês vão ouvir falar muito dela aí no Brasil, e a gente já está ouvindo falar muito dela, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. É a Geração Z para Mudanças, que é uma organização sem fins lucrativos, que tem como missão testar novos modelos de sociedade, doutrinando mentes para uma nova organização social nos moldes de George Soros. A Geração Z para Mudanças, ela recebeu da Open Society $300 mil no ano passado, em 2022, para aproveitar aí o poder das mídias sociais e impulsionar as mudanças da agenda progressista e radical da esquerda americana. Então eles fizeram a campanha para Joe Biden, atacaram Donald Trump, porque esse é o modus operandi que eles usam esse dinheiro, eles usam a propaganda para atacar, eles têm uma mira. E ali eles atuam como um exército midiático, trazendo toda essa geração, esses adolescentes junto deles. A maioria deles não sabe nem do que eles estão falando, mas eles estão minando, eles estão usando esse poder para destruir, sobretudo, os conservadores e as ideias conservadoras. Esses adolescentes doutrinados e extremistas, eles são usados para discutir pontos sensíveis, abertamente e sem censura e sem a interferência dos fact-checkers, porque eles também estão ligados a isso. George Soros, Mark Zuckerberg, Bill Gates, todos eles têm as agências de fact-checkers que são financiadas por eles, deixam que esses adolescentes transmitam e disseminem a agenda woke, que é a agenda progressista. Eles impõem suas narrativas falsas, ludibriam a população e a massa sobre a guerra na Ucrânia. Eles podem falar sobre o Covid-19 abertamente, sem ser checados, e, sobretudo, em campanhas presidenciais. Vejam bem a conjuntura que se forma unindo tudo isso atrás dessas organizações sem fins lucrativos, que são todas elas, a grande maioria delas, comandadas por George Soros, com um só objetivo, e a gente sabe qual é. A relação estreita entre o governo Biden e a Generation Z é reveladora, porque em 2021, os membros dessa organização foram convidados à Casa Branca a atuar mais ativamente junto ao presidente Biden. Eles foram convidados a entrevistar Anthony Fauci, eles foram convocados à Casa Branca para um briefing sobre a guerra na Ucrânia, foram solicitados a produzir conteúdos de vídeo explicativos, que a própria Casa Branca já dá a eles as diretrizes de como fazer, mirando o público jovem sobre a política e os objetivos dos Estados Unidos na guerra, na pandemia e tudo mais. Essa geração Z, ela era conhecida anteriormente como TikTok for Biden. Biden já havia procurado o grupo de jovens adestrados e outros ativistas de mídia social para impulsionar a sua agenda política, que por sinal é a mesma agenda de George Soros. Soros, para vocês terem uma ideia, ele canalizou mais de $128 milhões para candidatos e organizações democratas, tornando-se o maior doador da última campanha eleitoral dos Estados Unidos. Em 2020, esse exército aí de adolescentes revolucionários, reunindo mais de 500 criadores de conteúdo, fizeram uma campanha maciça contra Trump, que é o inimigo número 1 de Soros, como também já foi George W. Bush. De acordo com o jornal New York Post, ainda não está claro como é que essa organização sem fins lucrativos dispersa os fundos doados por George Soros e seus ativistas. Victoria Hammett, com mais de 800 mil seguidores no TikTok, é diretora executiva adjunta da Geração Z. E ela faz vídeos promovendo o aborto, incentivando milhares de adolescentes a seguir as suas regras. A gente não tem só ela, aqui a Victoria Hammett, a gente tem também o Connor Staton, que já aos 17 anos era um influencer, ele já era um ativista, um TikToker, hoje ele tem 20 anos e é especialista em marketing digital na geração Z. Esses adolescentes já com 17 anos, com 20 anos, têm cargos altíssimos dentro dessas organizações criadas por George Soros. E
eles têm o poder e a autonomia para minar qualquer um, desde grandes políticos, grandes governos, grandes nomes e, sobretudo, republicanos e conservadores. Conor Staton, ele ficou conhecido por fazer ataques aos republicanos. Ele acusa os republicanos de defender supremacistas brancos e neonazistas. Essa história não é muito diferente do que acontece no Brasil, porque lembre-se, tudo que acontece no Brasil e acontece nos Estados Unidos não é uma mera coincidência. George Soros, que aos 93 anos continua influenciando governos, continua interferindo nos resultados eleitorais através de suas ONGs, com campanhas minando os conservadores. George Soros tem influências em vários países, sobretudo na Europa e no Brasil. Aí no Brasil também George Soros tem uma grande influência. Ele despejou mais de 107 milhões de reais em ONGs brasileiras. ONGs que estão ligadas diretamente a George Soros. São centenas de ONGs brasileiras que receberam recursos de Soros por meio da Open Society. O total só no Brasil alcançou quase 20 milhões de dólares. O número é semelhante ao repassado já em 2020, porque em 2020 já teve esse mesmo montante de dinheiro que chegou no Brasil, quando 109 organizações receberam aproximadamente 22 milhões de dólares, equivalente a 113 milhões de reais, câmbio na época, aí contando com o câmbio da época de 2020. A maior beneficiada foi o Instituto Clima e Sociedade, que está diretamente ligado à Amazônia. Eles receberam mais de 1,5 milhão de dólares. Muitas das entidades financiadas por Soros no Brasil produzem relatórios e pesquisas que são posteriormente usados para embasar decisões nos três poderes. Esse é o grande problema, porque eles fazem pesquisas, eles fazem relatórios, produzem tudo. Aqui a gente tem um conflito de interesse enorme. Quem pode garantir que essas pesquisas e esses estudos são realmente críveis diante dos fatos que nós estamos vendo, que são pessoas completamente alinhadas com uma determinada agenda? E o pior de tudo é que os três poderes, todos eles se baseiam nesses relatórios para tomar decisões. A descriminalização das drogas é um fato, o aborto é outro, a agenda LGBT e todas as outras pautas radicais do movimento negro que também estão entre elas. Vocês se lembram de Flávio Dino na Favela da Maré? Flávio Dino esteve na Favela da Maré para falar sobre a agenda da Open Society, que eles defendem tudo isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Então, e tudo isso está acontecendo. Descriminalização das drogas, aborto, agenda LGBT, pautas radicais do movimento negro, tudo está acontecendo. A interferência de Soros, embora aparentemente ocorra dentro da lei, ela ajuda a fabricar falsas narrativas, falsos consensos, manipular a opinião pública e manipular resultados de eleição. Esta tem sido a força da esquerda radical. A falsa narrativa transforma as verdades em mentira, fazendo relatórios e pesquisas para legitimar a mentira, transformá-la em verdades e aplicá-la como lei, com o aval de governos, de políticos e ministros da Suprema Corte. E eles têm operado dessa forma há décadas. Todos eles pagos de forma direta ou indiretamente por George Soros, que não é o único culpado. Obviamente tem outras pessoas que estão ligadas e fazendo o trabalho sujo junto com ele. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Klaus Schwab, Anthony Fauci, eles estão todos expostos. Agora cabe a vocês tirar suas próprias conclusões, porque George Soros continua com seu plano macabro, marxista, orwelliano, de tornar o mundo uma verdadeira distopia digna de 1984. Os políticos, principalmente, não fizeram o dever de casa. Karina, dois pontos importantes. Está lidando com essa questão da obrigação ou não da vacinação. Grande para os casos registrados.